Olá! Vamos então para a correção da prova da URGS 2014. Começa com o primeiro texto, versos sencillos. A média dessa prova foi 10,18. Quem acertou 18 em 2014 fez 721 pontos. Então vamos lá. Eu sou um homem sincero. Vamos ver. Versos sencillos, tá? José Martí, escrito em 1891. José Martí, ele era a favor da liberdade de Cuba, né? Então vamos ver o que ele diz. Eu sou um homem sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes. En los montes, montes soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y de las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que luz es carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del camposanto. Callo y entiendo y me quito la pompa del rimador. Cuelgo de un árbol marchito mi museta de doutor. Muito bem. Vamos aqui então para algumas palavras que ele, né, pra gente ver, ó. Primeiro, ele está se definindo. Eu sou um homem sincero de donde crece la palma, e antes de morir me quiero echar mis versos del alma. O que ele quer fazer antes de morrer? Ele quer tirar os versos da alma. Ele quer... O que ele quer fazer, né? Ele quer lançar os versos da alma. Ele quer tirar. Aí na segunda estrofa ele disse: Eu vengo de todas partes e hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Tem uma fácil adaptação aqui, ok? Aí ele vem aqui no próximo, ele diz assim: Eu sé los nombres extraños de las hierbas, das ervas e las flores, e de mortales engaños e de sublimes dolores. Também sabe o nome, né, de quando se engana, de quando sofre. Oculto em mi pecho bravo, ele esconde no peito dele la pena que me lo hiere, o sentimento, a dor que o fere. Fere quem? O peito. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Aqui ele está mostrando quanto ele gosta da onde ele vive. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz, es carbón. Aqui está mostrando a transformação. Eu sei que el necio se entierra. El necio, o ignorante, aquele que não sabe, né? Se entierra com gran lujo e com gran llanto. Llanto é choro. Y que no hay fruta en la tierra como la del Camposanto. Camposanto é o cemitério. Aí ele diz, callo y entiendo y me quito, quitar e tirar, la pompa del rimador, cuelgo de un árbol marchito, árbol é uma árvore, né? Cuelgo, o que é cuelgo? Cuelgo ele está dizendo que ele está pendurando. E o que é essa museta de doutor? La museta de doutor é como se fosse a capa. E doutor aí está no sentido dos nobres, né, de médicos, de quem tinha naquela época uma grande importância. Então vamos ver as questões. O eu lírico faz uma reflexão sobre a banalidade da vida? Não, aqui ele não está mostrando a banalidade da vida, né? Então isso aqui já a gente tira. O eu lírico evidencia uma grande experiência de vida? Sim. Por que ele mostra uma experiência de vida? Porque ele diz, ó, eu vengo de todas partes e hacia todas partes voy. O que é esse hacia aqui? Esse hacia é na direção, eu vou na direção de todas as partes. O eu lírico afirma que sabe compor um poema, em momento nenhum ele diz isso. Portanto, a gente tem somente a questão 2 como certa.
Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com o texto, um sinônimo mais adequado para echar. Bom, gente, echar tem muitas explicações, tem muitos usos, né? Eu posso dizer no sentido de arremessar, echou la pelota com muita força. Eu posso dizer também que caiu em algum lugar, né? Por exemplo, echou as cartas en el buzón, quer dizer que jogou as cartas en el buzón. Aqui no texto, ele está querendo tirar os versos da alma. Então, a palavra que mais se assemelha aqui, que eu poderia dizer, seria expulsar, né? Porque borrar é apagar, mantener é manter, delinear é desenhar, delinear, escrever é escrever. Se for alterado o sujeito da primeira pessoa, yo, para a terceira, el, os versos yo vengo de todas partes e hacia todas partes voy, o que eu tenho? Ele viene, yo vengo, tu vienes, ele viene. E agora aqui, voy, né? Yo voy, tu vas, ele va. Portanto, letra D. Terceira pessoa, viene, e terceira pessoa, va. Verbo ir e verbo venir. A palavra hacia possui o sentido de origem, limite, determinação, modo ou direção. Hacia sempre vai ter ideia de direção, quando é no sentido de lugar, né? E aqui ele diz, e vou hacia todas as partes, ó. Tá vendo que é lugar? Podia ser alrededor, hacia las ocho, mas aí é questão de tempo. 55. Nas linhas 7 e 8, o eu lírico afirma que arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. O que mostra isso, né? Esses versos significam o quê? Ele demonstra versatilidade para se adaptar em diferentes espaços, ele nega completamente toda a experiência que viveu, a poesia é a melhor das artes, ele permite transformações, a vida artística e a vida contemplativa lhe são indiferentes, ele prefere a arte à natureza. Se ele diz que arte soy entre las artes, en los montes soy, ele está mostrando que ele está no meio disso. Se está na arte, ele é arte. Se está no monte, ele é monte. Portanto, ele demonstra versatilidade para se adaptar. Questão de acentuação. As palavras se e ele são monossílabos e possuem acentuação diferencial. A palavra flores é uma paroxítona acabada com S, portanto não se acentua ortograficamente. As palavras razão e árbol são acentuadas ortograficamente, embora por razões diferentes. As três estão certas, três na letra E. Por quê? Se e ele é acento diferencial. Eu tenho aqui um se sem acento, que seria um pronome. O se com acento é verbo. O ele com acento é ele, sem acento é o artigo o. Flores, sim, é uma palavra paroxítona. Flores. E aí, quando termina com vogal NS, não tem acento. Razão é acentuada porque é uma aguda terminada com N. E árbol é acentuada porque é uma grave terminada com consoante. Portanto, são as três diferentes. O pronome lo, da linha 15, quando ele diz assim, la pena que me lo hiere, aí eu tenho que voltar antes, né? Oculto em mi pecho bravo, la pena que me lo hiere. Quem é que fere? A pena que fere o quê? O peito, né? O sentimento, eu oculto no sentimento a dor que o fere. Então, é o peito. A palavra quito poderia ser substituída sem alteração de sentido por quito lá na linha 26. Cacho y entiendo y me quito la pompa del rimador. Permito, substituir aqui é sinônimo. Permito, tengo, hago, saco, tolero. Quitar algo é a mesma coisa que sacar, né? Quito el estuche de la mochila. Eu tiro, eu retiro, certo? Eu saco de aqui, saco del bolso el estuche. Eu saco da bolsa o estojo. Então, quitar e sacar aqui tem o mesmo sentido. Considere o emprego da palavra cuelgo nos enunciados abaixo. Después del trabajo, cuelgo todos os dias mi roupa para que não se arrugue. O que é arrugar?
é que não se amasse. Quando é que eu faço para a roupa não se amassar? Eu penduro. Então, esse cuelgo aqui está no sentido de pendurar. Cuando las personas me insultan al teléfono, les cuelgo inmediatamente. Esse cuelgo aqui, por teléfono, está no sentido de desligar. Se as pessoas, né, me insultam, me xingam, eu desligo. A veces les cuelgo injustamente a las personas hechos en los que não participaram. Às vezes eu atribuo injustamente a pessoas fatos nos quais não participaram. Então, essa aqui é no sentido de atribuir. Portanto, ele quer saber em quais enunciados, esses 3 enunciados, a palavra tem o mesmo sentido que cuelgo lá na linha 28 que dizia cuelgo de um árbol marchito mi museta de doutor. Ou seja, eu penduro, né, numa árvore a minha capa de doutor, certo? A minha, vamos dizer, a minha capa de doutor, né? O que eu sou, o meu ofício de doutor aqui. Vamos anotar aqui, então. Letra A. Apenas a 1. Certo. Passamos para o próximo texto. El sociólogo catalã, aqui a gente já tem outro texto, vamos ver onde é que ele foi retirado, disponível Hipatia Press, Infojornal. Vamos ver então o texto informativo, vamos ver o que ele está dizendo aqui. El sociólogo catalã, catalã é da Catalunha, é como se fosse, né, o sociólogo gaúcho, esse catalã aqui tem sentido porque vive na Catalunha. Manuel Castells presenta en su obra más recientes, Redes de Indignación y Esperanza, una radiografía de los movimientos que se han ido extendiendo por la geografia mundial. Olhem aqui, ó. Lembra na aula passada que a gente tinha o verbo estender-se? Olhem aqui, ele se repete, ó. Uma radiografia de los movimentos que se han ido extendiendo. É porque o verbo estender-se precisa do pronome se. O que é esse se aqui? Esse se faz parte do verbo, então a radiografia foi se estendendo, certo? Esse se aqui é um pronome reflexivo, porque a radiografia, ela se extende. Eu preciso desse se. É diferente de eu dizer assim, por exemplo, se necessita de emprego, né? Esse se a gente não sabe quem que é. É algo, não tem sujeito. Aqui já não. E esse se aqui se refere à radiografia, mas ele faz parte do verbo estender-se. É como se eu digo chamar-se. Eu preciso dizer, ele se chama. Esse se faz parte do verbo, tá? É um verbo, aqui no caso do chamar-se, ele é reflexivo e pronominal ao mesmo tempo. Por que ele é reflexivo? Porque a pessoa pratica a ação de ser chamada. E por que ele é pronominal? Porque ele se refere à terceira pessoa. Porque se ele fosse, por exemplo, pronominal, eu me chamo, esse me se refere a mim e também à primeira pessoa, né? Esse me, a eu. Então, isso que eu quero dizer com pronome, quando eu digo verbo pronominal, né? Por exemplo, um pronominal irreflexivo, eu me peino. Eu pratico a ação de me pentear e está caindo a ação sobre a minha pessoa. Bom, mas vamos lá então. Uma radiografia de los movimentos que se han ido extendiendo por la geografía mundial en los últimos años. Las revoluciones pacíficas en las que sus participantes toman los espacios públicos para mostrar su indignación son estudiadas por el autor para extraer sus elementos comunes como medio para comprender el alcance de este nuevo tipo de motor de cambio social, tanto de manera global como local. Por que eu não posso colocar quanto aqui? Porque aqui ele não está quantificando. Aqui ele está comparando como se fosse de forma, né? Como de maneira global, tanto de maneira global como local. O que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando, né, a maneira e não está intensificando. Que provavelmente vocês ficaram em dúvida aqui quanto e como.
Para ser quanto aqui tinha que ser tão importante, é tão importante para mim quanto para ti, certo? Aqui é tanto como. Superadas as formas de cambio social basadas en golpes de Estado, revoluciones políticas o guerras, movimientos sociales como los indignados de España, Occupy Wall Street de Estados Unidos o los acaecidos en la Plaza Tahrir de Túnez, surgem, e aqui vocês vejam que vocês vão, provavelmente ela vai cobrar essa palavra aqui, acaecidos, tá? O los acaecidos en la Plaza Tahrir de Túnez surgen como nueva forma de transformación. Ante las injusticias percibidas por la sociedad, el autor identifica 4 fases, que a su vez son el origen de estas revoluciones. Un primer momento de miedo ante la situación, por ejemplo, la crisis financiera de 2008, detonante de la mayoría de estas reivindicaciones. Una segunda fase de ira ante las injusticias. O que é ira? Raiva, né? Ira ante las injusticias derivadas de esa problemática. Un tercer momento en el que la ira se transforma en indignación, la ira se transforma en indignación y se decide actuar de maneira pacífica. O que eu vou colocar aqui? Vocês têm ira e pacífico. Aqui eu preciso colocar uma quebra de expectativa. Por isso, eu vou colocar o aunque. Certo? Porque eu estou quebrando a expectativa. Vejam que aqui vocês têm ira, que é a raiva, e se contrapõe aqui com maneira pacífica. Se transforma, né? Se decide atuar, né? Sempre de maneira pacífica. Y en el último estadio, en el que la esperanza de cambio se convierte en el motor principal de estos movimientos. Es lo que Castells define como la transición de la indignación a la esperanza. Agora ele vem. El papel de la Internet es clave, es chave para entender la viralidad de estos movimientos sociales, gracias a las posibilidades de difusión inmediata que proporciona la red. Sin embargo, no entanto, el autor destaca que estos movimientos buscan materializar su indignación y sus propuestas más allá del ciberespacio, reivindicando para sí un espacio público y ocupándolo para proclamar sus reivindicaciones. De esta forma, el espacio urbano, normalmente en lugares simbólicos, se convierte en un espacio político, asambleario, en el que, a través de la creación de un fuerte sentimiento de comunidad basado en la esperanza de cambio, la sociedad se reivindica a sí misma frente a las injusticias latentes propiciadas por el poder. Vamos ver o que ele tá. Então, essa aqui a gente fez, né? Ficou letra E, como e aunque. 61. Vamos ver o que diz. O sociólogo Manuel Castells, ao estudar a ocupação dos espaços públicos em várias cidades do mundo, busca os elementos diferentes entre as manifestações na tentativa de compreender o alcance internacional desses protestos. Busca os elementos diferentes. Mostra aqui no texto que ele busca os movimentos diferentes, os elementos diferentes. Onde é que a gente tem ali, ó? Olha aqui na linha 9 o que ele diz. Olha a leitura atenta no texto, ó. Extrair seus elementos comunes. E aqui eles colocam diferentes. Então, essa aqui eu não vou considerar, né? Porque se no texto ele me mostra que são elementos comuns e aqui ele está diferente, não pode ser. O texto afirma que o papel da internet é fundamental na divulgação dos movimentos sociais, porém os manifestantes devem ocupar fisicamente os espaços públicos como forma de legitimar suas reivindicações. O problema aqui está aqui, está aqui, ó. Devem ocupar fisicamente os espaços públicos. O que ele fala aqui? Ó, ele está falando que o papel da internet é fundamental na divulgação.
O papel da internet é fundamental para entender a viralidade desses movimentos, graças às possibilidades de difusão imediata que proporciona a rede. O papel da internet é fundamental na divulgação de movimentos sociais, porém os manifestantes devem ocupar fisicamente os espaços públicos como forma de legitimar. Ele não diz isso. O papel da internet não é esse. Certo? Então, cuidado com isso, ó. Reivindicando para si um espaço público e ocupando para proclamar as reivindicações. Mas isso aqui está se referindo a quem? Que os movimentos buscam materializar e não o papel da internet. Quando a ira se transforma em indignação, a atuação dos manifestantes deve sempre ocorrer de modo pacífico? Sim, tá aqui, né? Tanto é que a gente teve que usar o aunque, essa aqui, ó, deve ocorrer a atuação de modo pacífico, tá aqui na linha 28 e 29. Portanto, a gente tem como resposta aqui apenas a 3. Seguimos. Se a expressão las revoluciones pacíficas for substituída por la revolución pacífica, quantas outras alterações seriam necessárias? Então, a gente não conta essas, né? Vamos ver da linha 6 a 12 o que ele diz aqui. Vamos ver. La revolución pacífica em la que, aqui já tem uma, em la que, porque é uma revolução, né? Em la revolución pacífica em la que sus participantes toman los espacios públicos para mostrar su indignación es estudiada por el autor. Então, eu vou mexer aqui e aqui. Portanto, eu tenho 3 alterações aqui. Certo? Porque eu tenho lá, eu tenho esse e eu tenho estudiada. Porque o SUS não dá, porque são seus participantes, né? Olha aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta a tradução para acaecidos. Acaecidos. O que a gente tem aqui? Vamos voltar lá no texto na linha 17. Vamos pegar aqui na linha 17. O que é? Diz assim. Los indignados de Espanha, Ocupe de Wall Street, ou los acaecidos em la Plaza Tahrir de Túnez. Acaecer, gente, quer dizer também pode ser que são o que sucedeu, o que aconteceu, tá? Então aqui ele tá, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, ó. Então ele tá dizendo os movimentos sociais como os indignados de Wall Street, né? Ou os acaecidos na Praça de Tahrir de Túnez, ou o que aconteceu nessa praça. Então, esse acaecidos aqui tem como resposta ocorridos. Um exemplo, por exemplo, é bom, né? Um exemplo que a gente tem de acaecer, para vocês ficarem mais, por exemplo, mais claro, no sentido de produzir um fato, né? De acontecer, de ocorrer, eu vou dizer o seguinte: acaeció la caída del gobierno. Del gobierno en la noche anterior. Deu algum probleminha aqui, né? Governo em la noite anterior. Esse acaeceu aqui quer dizer que aconteceu a caída do governo. Então, acaecer aqui de acontecer, de ocorrer, né? De acontecer, de suceder, nesse sentido também, tá? Se caso uma outra prova aparecer, e não vai aparecer como ocorridos, né? Aconteceu, sucedeu. A alternativa que apresenta uma palavra que possui o gênero, em língua espanhola, o mesmo gênero de crisis. O que é crisis? O que eu tenho como crisis? Masculino ou feminino? La crisis, eu tenho la crisis, certo? E é tudo aqui, então eu já tenho aqui como feminino la crisis e no plural las crises. Vamos ver. Cutis, el. Análisis, el. ênfasis, el. Frontis, el. La tesis. O que é la tesis?
La tesis é a tese do doutorado, né? Ou a tesis que foi construída depois de lo sucedido, a tese daquilo que foi mostrado. Então, a resposta dessa aqui tem que ser aqui, la tesis. O pronome su, lá da linha 40, se refere a quê? Vamos lá ver na linha 40. Diz assim, aqui, ó. Sin embargo, el autor destaca que estos movimientos buscan materializar su indignación. ¿Indignación de quem? De estos movimentos. Então, a gente já uma vez tem aqui, de estos movimentos. Aí está a quem que se refere. E a palavra latentes pode ser traduzida e não substituída, traduzida agora vai para o português, sem alteração de sentido contextual por. Vamos ver lá no texto o que pode ser latente, organizada, gerada, subjacente, inerente, dominante. Aqui na 51. Ó, la sociedad se reivindica a sí misma frente a las injusticias latentes propiciadas por el poder. Latentes aqui, no espanhol, ele tem o sentido de estar, do que não se manifesta. Que não se manifiesta. O que tem aqui algo que não se manifesta, que não aparece? Que não aparece. O que é? Que está latente ao poder, que está subjacente. Subjacente está por baixo, está implícito, está encoberto. Então, por isso que a resposta aqui é a C. Muito bem. Próximo texto. Também vamos ver de onde é que foi retirado. Aqui, la terceira notícia. Esse aqui é um texto de notícia de esportes. Então, vamos lá, ó. El triste recuerdo del goleador que foi portada da revista del estádio. A triste lembrança do goleador que foi portada da revista, que foi capa da revista Estádio. Vamos ver o que está dizendo desse triste goleador. Una de las costumbres que caracterizó a la desaparecida revista Estadio era la de publicar en la portada, na capa, una foto de algún deportista destacado del momento. En la edición 1572, el honor a honra fue del delantero Manuel García, la estrella del momento. E agora, o que eu vou colocar aí? Ele era a estrela do momento. A pesar de ello, su historia tiene una gran peculiaridad. Sin embargo, no obstante o sin embargo, olhem, vocês têm 3 aqui que dizem a mesma coisa. Normalmente é uma dessas que se repetem, né? Eu tanto posso colocar aqui sin embargo como no obstante. Não tem problema nenhum, porque os dois têm ideia de contrariedade. Agora vamos ver se a gente tem no obstante ou assim pois, tá? Então vamos deixar aqui ou essa. Vamos deixar marcadinho aqui. Ou vai ser essa, ou vai ser essa. Agora vamos ver se aqui vai ser uma explicação ou se vai ser uma contradição. Então, no obstante, sua história tem uma grande peculiaridade. García foi a portada de Estadio aquele martes 11 de setembro de 1973, o mesmo dia em que a história de Chile cambiou. Vamos ver o que aconteceu. Há 40 anos desta imagem, García comenta: es mi tesoro más preciado. No era fácil ser la portada de Estadio. Sin embargo, me tocou. Não era fácil, mas caiu para mim. Não era fácil ser a capa da revista naquela época, mas eu fui. Então, aqui a gente já tem essa resposta aqui, no obstante e sin embargo. Agora, quando la veo quem? La portada de la revista, me acuerdo que de las amarguras que se sucedieron, relata con voz embargada el exjugador. A la fecha del golpe militar, era la gran figura de Ranger, su equipo. Então, o que aconteceu nessa data? Teve a data do golpe militar. Por isso que, para uma coisa tão ruim, né, estava perto de uma coisa tão boa que era ser capa da revista. Previo al 11 de septiembre de 73, el plantel había realizado una gira a Bolívia. O grupo, né? O plantel, os jogadores aqui, fizeram como é que diz? Uma gira,
Meu Deus, agora faltou a palavra em português. Una gira, pasaron pela Bolivia. Nosotros regresamos el 9 de septiembre a Chile. Me fui a Coronel, su lugar de residencia, el 10 de septiembre y viví el golpe allá. Un mes después retomamos el entrenamiento, a gente voltou a treinar. La gente iba en masa a vernos. El estadio estaba siempre lleno, estaba siempre cheio. Lo que más recuerdo de ese tiempo es que le entregamos alegría para que se olvidara de lo que estava passando. A gente entregava alegria para que eles esquecessem aquilo que estava acontecendo. Isso era o que mais feliz me hacía. El ex artillero de Rangers se enteró solo 2 años después de que fue portada de estadio el 11 de septiembre de 73. Se enteró, ficou sabendo só depois. Dos son los significados que tiene para el exfutbolista la imagen publicada hace 40 años. Uno es de alegría, porque me recuerda cuando fui futbolista. Fue una bendición haber jugado. El otro, sin embargo, es de pena, es de sentimiento, de tristeza. Fue lamentable todo lo que pasó después de ese día. Lo siento en el alma. Partieron muchos amigos que tenía. Revela acongojado. Olha só, essa palavra aqui, nunca escutei essa palavra, acongojado. E é certo que a URGS vai perguntar, né? Então, partiram muitos amigos que tinha, revela acongojado. Se ele perdeu muitos amigos que ele tinha, esse acongojado aqui tem sentido de quê? De tristeza, de melancolia, né? De alguma coisa que deixa ele para baixo. Com esse mesmo tono meditabundo, entrega una última reflexión sobre lo que vino después del 11 de septiembre. Volver atrás me recuerda muchas cosas bonitas, pero también que pasaron muchas cosas feas. Uno trataba de hacerse el tonto, pero también pensaba en todo lo que ocurría. Para poder aguentar isso que acontecia, necessitava hacerse el tonto. Pero também pensava em todo o que ocorria, que nunca mais suceda lo que passou. Né? Toda essa história do golpe militar, da ditadura na Argentina. Então, vamos ver o que a URGS estava pedindo aqui. Considere as afirmações sobre o conteúdo do texto. La revista Estadio chegou hasta la edição número 1572. Chegou hasta la edição? Ou aqui diz que em la edição número 72, el honor foi. Então, não quer dizer que ela chegou até, que foi a última. Certo? Então, cuidado com isso aqui, ó. Que ele disse que na edição ele foi, então essa aqui não vamos considerar. La revista Estadio esconde tesouros del futebol chileno? Não. O que a revista Estadio fazia era colocar as pessoas, né, na capa. Então, também não deu. La revista Estadio tuvo una edición el martes 11 de septiembre de 73? Sí. Tanto é que ele diz aqui, né? Foi a portada de Estadio aquele martes 11 de setembro, o mesmo dia em que a história de Chile cambiou. Então, aqui eu tenho como resposta a 3. As palavras portada, embargada e se enterou tem como no português o quê? Portada, capa, voz embargada, emocionada e se enterou, ficou sabendo, soube. Portanto, letra A. Capa, voz emocionada, embargada e soube, enterar-se, quer dizer que ficou sabendo. Olhem que tem 3 vezes a mesma aqui. O pronome lá se refere a, na linha 14. Vamos lá. Ahora, quando la veo, me acuerdo de las amarguras que se sucedieron. ¿Veo quién? ¿La veo quién? ¿La estrella, la historia, la peculiaridad, la imagen o la figura? Cuando veo quién? La imagen que él estaba en la portada. A la fecha del golpe militar era la gran figura de Rangers. Se podría reescrever como a la fecha. A la fecha quer dizer o quê? Na data, né? A la fecha del golpe militar. Então, não é quando estava se preparando, não é depois, não é dando ultimato, é quando.
E agora, a fecha do golpe militar era a grande figura de Rangers. Quando aconteceu o golpe militar, ele era a figura? Ou quando acabaram os preparativos do golpe, ele era a figura? Não. Quando aconteceu o golpe militar, ele era a grande figura. Na data do golpe, ele era. Então, ó, quando aconteceu, ele era a figura. E não aqui quando acabaram os preparativos. Nosotros regresamos el 9 de septiembre a Chile. Me fui a Coronel, su lugar de origen, el 10 de septiembre y viví el golpe allá. Se tudo isso aqui estivesse na terceira pessoa do plural, né? Aqui eu tenho eixos. Aqui, terceira pessoa do plural. O que eu vou ter que ver? Ó, regressamos. Eu regressei, regressaste, regressou. Regressamos. Para ter terceira pessoa do plural no passado, eu só tenho uma terminação. Qual é a terminação do passado? Qual é a terminação do passado? É ron. Portanto, eu nem preciso pensar muito, ó. Tudo que termina com ron aqui tá no passado, porque aqui, ó, também que tá no passado, ó. Fui, fueram, certo? Vivi, vivieram. Não podia ser isso aqui, porque isso aqui é viver, se isso aqui é presente, isso aqui é subjuntivo, isso aqui é presente, até que podia ser. Aqui não podia porque é presente, se havia ido, não é passado do passado. Não é terceira pessoa do plural, porque ele aqui, ó, tá no mesmo tempo, ele não tá pedindo para trocar o tempo, tá? El pronombre le da linha 28 se refere a quem? Vamos voltar na linha 28. El estadio estaba siempre lleno. Lo que más recuerdo de ese tiempo es que le entregamos alegría. ¿A quién le entregamos alegría? ¿Le entregamos alegría a quién? ¿A la gente, al entrenamiento, al estadio, al tiempo artillero? Entregamos alegría a la gente. Le entregamos alegría a la gente. Vamos ver se a la gente está escrito bem direitinho aqui. A linha, se não me engano, é 28. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Un mes después retomamos el entrenamiento. La gente iba en masa. La gente está aqui. E esse le está aqui, ó. Então, esse le está se referindo a essa la gente aqui. Um antônimo. E cuidem com isso aqui, pelo amor de Deus, ó. Antônimo. Vejam que você não sabe nem o que quer dizer a palavra, mas a URGS está te pedindo antônimo, o contrário da palavra, aconjugado. Bom, eu já vi que lá aconjugado, se ele estava falando de alguma coisa que não era tão boa, era porque ele estava triste, porque ele estava meio né, sensível, meio debilitado, meio cabisbaixo, né, cabreiro, como a gente diz. Qual é o contrário disso? Acobardado, exultante, compenetrado, dubitativo ou atolondrado? O contrário de conjugado é exultante. Bah, prof, mas eu não sei o que é atolondrado. Atolondrado quer dizer a pessoa assim que não pensa muito, a pessoa que não reflete muito, tá? Se vocês quiserem anotar aí. Atolondrado quer dizer que não pensa, meio, né, que não reflete, assim, meio rápido, né? Dubitativo que tem dúvida, cobardado que é covarde e compenetrado que está compenetrado, está concentrado. A expressão hacerse el tonto eu podia substituir pelo espanhol como? Olhem só. Uno tratava de hacerse el tonto, porque também tu lembra coisas bonitas e coisas feias, mas ele tratava de hacerse el tonto por quê? Porque tinha muitas coisas ruins que aconteciam, né? Pero também pensava em todo o que ocorria. Hacerse el tonto é adornar aquilo que aconteceu, diferenciar o acontecido, pintar, colorir o acontecido, enganalar o acontecido, soslayar o acontecido. Hacerse el tonto aqui quer dizer assim, ó, você fazer meio de bobo, né? Para quê? Para soslayar o que aconteceu. O que é esse soslayar aqui? O que é esse soslayar? Vamos colocar aqui. O que é esse soslayar? Ai, meu pai. Vamos anotar aqui. Vocês lembram quando soslayar, assim, olhar de soslaio, olhar meio que de lado, né? É porque tu tá passando, vamos dizer assim, por alto, né?
está sendo de tonto. Eu estou passando meio que despercebida, eu não quero muito ver, né, o que está acontecendo. Então, passar pelo alto da coisa, da situação. Certo, minha gente? Então, terminamos aqui a correção da prova. Qualquer dúvida, por favor, mande.